Nós temos uma reação química, pela primeira vez a reação está aparecendo. No último módulo de aula nosso, a reação não aparecia. Eram as relações numéricas que era mol, massa molar, constante de Avogadro e volume molar na CNTP. Essas mesmas relações numéricas vão entrar aqui, só que agora dentro de uma reação química. Não é difícil, tá? A gente só precisa lembrar dessas relações numéricas do último módulo para que a gente aplique aqui, tá bom? O primeiro passo para que um cálculo estequiométrico seja feito, já que o cálculo estequiométrico é um cálculo na reação química, é o famoso balanceamento da equação. Se você não ajusta a equação, não faz o balanceamento, não adianta, você não tem a proporção estequiométrica surgida, tá bom? Então, como é que é esse balanceamento? Na verdade, nós vamos colocar na frente das moléculas que compõem a reação coeficientes, e esses coeficientes serão colocados a fim de que o número de átomos de cada elemento antes e depois seja igual. Tá bom? Isso aí é uma lei ponderal chamada lei de Lavoisier. Numa reação química, a massa que se tinha antes da reação é sempre igual à massa que se tem após a reação, né? Que o pessoal vulgarmente chama de na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não há estequiometria sem reação balanceada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. O método é tentativa, já diz o nome. A gente vai tentando. A gente já teve um módulo de balanceamento até por oxirredução. Tentativa é a coisa mais fácil que tem. Então, vamos lá. Quantos átomos de nitrogênio tem aqui? 2. Então, tem que ter do outro lado 2 também. Mas do outro lado só tem 1. Então, isso significa dizer que a gente vai ter que colocar o coeficiente 2 aqui, para multiplicar e passar a ter 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu posso deixar sem nada, ou então eu coloco 1 para dizer que eu não posso mais mexer aqui. 1 ou nada quer dizer, obviamente, a mesma coisa. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no segundo membro da reação? Eu tenho 6. Então, desse lado, eu também tenho que ter 6. Que coeficiente eu coloco aqui para que aqui, então, haja 6 átomos de hidrogênio? 3. Tudo bem? Tranquilo? Ah, Marcelo, mas é porque essa reação é pequenininha, a gente ajustou. Mas já demos uma aula, já tem um módulo nosso de equação balanceada pelo método redox, grande pra caramba. Então, o balanceamento não pode ser um problema para você, e sem o qual não dá para começar nenhuma questão que envolve reação química, sem balanceamento. Tá bom, Marcelo, fizemos o balanceamento. E daí? Onde estão os cálculos estequiométricos? Eles surgem imediatamente daqui, quer ver? O ato de balancear a equação, de colocar esses coeficientes aqui, já determina proporção estequiométrica. Eu quero que a partir de agora, todos vocês, pelo ato de balancear uma equação química, você já consiga ler a estequiometria da reação, só pelo fato de balancear. Só que essa estequiometria vem em mol. Então a primeira proporção estequiométrica que você consegue fixar ao balancear a equação é uma proporção em mol. Então vem comigo. Lê para mim aqui. Está escrito aqui que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio para produzir exatamente 2 mol de gás amônia. Nós já estamos falando em estequiometria. Nós já falamos sobre proporção estequiométrica. Uma proporção em mol. Então, a proporção que surge do ato de balancear é uma proporção em mol. Só que vocês viram no último módulo que nem sempre uma questão de estequiometria fala em mol. Por exemplo, uma relação numérica muito usada no cálculo é massa. E aí eu te pergunto, você consegue olhar para isso aqui e dizer a mesma coisa que está escrita aqui em massa? Conseguimos. Por que conseguimos? Porque sabemos que o mol da substância representa a sua própria massa molar, que é a massa do cara expressa em gramas. Então é só ter uma tabela periódica, ou no caso do Enem, que não tem tabela periódica, você recebe o dado na questão da massa atômica, então olha só que tranquilo. Confia em mim, a massa do nitrogênio é 14, então N2 vai dar 28. Então, como é 1 mol, então vem cada 28 gramas do N2, que representa 1 mol, reage com 3 mol de hidrogênio. 3 mol, então, são 3 vezes a massa molar do hidrogênio. Vai na tabela, a massa do hidrogênio é 1, então a massa do H2 dá 2 gramas. Então, 3 vezes 2 gramas de hidrogênio, tá bom? 3 mol, 3 vezes a massa molar. Para, então, produzir 2 vezes a massa molar da amônia. Vai na tabela, 14 mais 3, 17. 2 mol dá 2 vezes 17 gramas de amônia. Olha só, pessoal, o que está escrito aqui no giz vermelho é exatamente a mesma coisa que está escrito no giz amarelo, em relações
numéricas em unidades diferentes.